Muito boa noite, bem-vindos ao jornal. Acidente de aviação fez 4 mortos na zona de Inzero, a cerca de 200 quilómetros da cidade de Climane, na província da Zambésia. Seguiam na viatura 4 ocupantes, sendo que 3 morreram no local e um outro morreu no hospital. A polícia aponta o excesso de velocidade como causa do sinistro, que envolveu uma viatura que tinha como destino a cidade da Beira, tendo-se despistado e capotado. A Pública diz que a cidade de Maputo está a crescer e a assumir-se como uma capital capaz de competir com as outras do mundo. Filipe News falava no final da visita 3 dias. Foram 3 dias de interação com os munícipes de Maputo, de inaugurações de iniciativas públicas e privadas e de reuniões com o governo da cidade, com o setor privado e com a sociedade civil. Filipe News viu e ouviu e no final da visita disse que a cidade está a crescer. O custo de vida está a baixar e os munícipes já não fazem tantas exigências. Era frequente falar de energia ali, continua a haver necessidade de extensão de energia e já estão identificados os distritos que precisam de energia, são identificados, mas agrada-nos saber que a EDM mapeou essas zonas que vai levar a energia para estas zonas. Os indicadores de água, apesar de nós deixarmos a mensagem para que possam ser priorizados ainda, estão a melhorar. Sentimos que relativamente aquilo que chamamos o custo de vida tende a reduzir, mas ainda alto. Tende a reduzir por causa da abundância. Quando há abundância, há opção. E também há rendas. As pessoas aumentam um pouco de rendas porque consomem e o que resta, o que sobra, colocam no mercado. Numa altura em que o país aprofunda a descentralização, o presidente da República disse que gostou de ver investimentos realizados pelo município de Maputo. Inauguramos o armazém, onde se dizia com fundos do município. E começa a dar gosto de que municípios podem ser sustentáveis, que ainda não é o caso, mas um empreendimento daquele valor dá sinais concretos de que pode-se fazer despesas daquele tamanho e mais que tem feito para os nossos municípios. Valorização do diálogo para resolver problemas, combater a impaciência e intolerância são as principais mensagens deixadas pelo Presidente da República. E explica porquê. Está a ser recorrente agora, alguém zanga uma coisa, pronto, faz destruições que não faz parte da nossa cultura, a tendência de manipular os mais fracos e depois as pessoas não aparecem, ficam atrás e só monitoram e as consequências disso são danos para a sociedade ou mesmo prejuízo para essas pessoas inocentes que são conduzidas a esse tipo de tendência, de atitude. O Ministério da Educação vai introduzir a partir do próximo ano a linguagem de sinais e o braille na formação de professores. O objetivo é criar condições para que os professores trabalhem com alunos especiais. A minha preocupação é do nosso estado de deficiente visual, porque temos muito sofrimento aqui em Moçambique. Ainda queremos estudar. Ainda queremos enriquecer o nosso país. Não é só o doutor Isaú Menezes, não. Somos muito. Mas a escola está muito longe para nós. Que aqui, para deslocarmos a distância para a Beira, é muito dinheiro. E lá na Beira, não acaba todo mundo, que Moçambique é grande. Então pedíamos para que nos façam, que também aqui na capital do país, haver uma escola de braille para o deficiente visual. Não tardou a aparecer a resposta para a preocupação apresentada por Aladino Zimba, que falava durante o comício orientado pelo Presidente da República, esta sexta-feira, na cidade de Maputo. Queria convidar o vice-ministro
da Educação para falar... A novidade foi anunciada pelo Vice-Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano. No próximo ano, vamos introduzir um novo currículo de formação de professores, onde vamos introduzir novas disciplinas, algumas das quais são língua de sinais e sistema Braille. Ao invés de criarmos escolas especiais, nós vamos preparar professores que possam trabalhar com todo tipo de criança que aparecer na sala de aulas. Outra preocupação apresentada pelos residentes da capital é a falta de vagas nas escolas públicas. Muitas das vezes, os pais têm falta, não conseguem matricular os seus filhos porque há falta de vagas. Em alguns casos, até chega-se a pagar dinheiro para ter acesso à escola. Portanto, eu queria propor aqui que fosse uma das prioridades do nosso governo criar mais escolas no sentido de receber mais alunos. Armindo Ngunga reagiu afirmando que os pais e encarregados de educação devem apostar no ensino à distância e que o Ministério da Educação está a preparar meios para o efeito. Temos material preparado para qualquer um pegar nele e ficar a comunicar-se com o material como se fosse o professor ali perto de si. Portanto, ninguém deve mais não ir à escola porque não há vagas. Nós temos vaga para toda a gente. No início de 2018, a Direção de Educação da cidade de Maputo anunciou que para o presente ano letivo estavam disponíveis pouco mais de 4.400 vagas para o ensino à distância. Terminou esta tarde a Conferência Internacional do Turismo, baseado na natureza, e coube ao primeiro-ministro encerrar o encontro. Carlos Agostinho do Rosário disse que o governo moçambicano está a implementar várias medidas para proteger a natureza e promover o turismo. Este sábado foi o último dia da Conferência Internacional do Turismo, que iniciou na última quinta-feira. O evento contou com a participação de diferentes intervenientes na preservação da vida selvagem em vários cantos do mundo. Teve um total de 23 oradores, provenientes de diversos países, e quase 2.000 participantes. Saudamos a todos os participantes que durante os 3 dias partilharam conosco a sua experiência e saber. O primeiro-ministro, que encerrou a conferência, assumiu o compromisso do governo moçambicano com a proteção da biodiversidade e pediu que as comunidades devem ser envolvidas. A participação das comunidades locais garante maior inclusão, garante maior sentido de pertença, bem como confere o sucesso de projetos de turismo baseados na natureza. As comunidades locais, quando envolvidas nos projetos de conservação da natureza, podem desempenhar um papel fundamental nas ações de prevenção e combate à caça furtiva e outras práticas que contribuem para a degradação do meio ambiente. A outra vertente que pode assegurar a sustentabilidade dos projetos nas áreas de conservação e natureza é a participação do empresariado nacional, particularmente as pequenas e médias empresas, no âmbito da promoção do conteúdo local. As sinergias e parcerias mutuamente vantajosas entre o governo, setor privado, comunidades locais e parceiros contribuem para uma maior inclusão, maior acesso, uso e gestão dos recursos naturais de que o país dispõe. Por outro lado, falou dos esforços empreendidos por Moçambique para atrair mais investimentos para o setor do turismo. Continuamos a desenvolver ações para melhorar o ambiente de negócios, com destaque para o seguinte: simplificação dos procedimentos de licenciamento das atividades económicas, a avaliação da possibilidade de introdução de um balcão de atendimento único para os projetos de investimento nas áreas de conservação, redução dos condicionalismos para a obtenção de visto de entrada nas fronteiras, de forma a atrair mais turistas, e o aprofundamento dos mecanismos para a introdução do visto eletrónico. Nossa convicção é que essas ações implementadas num clima de paz, associado à estabilidade macroeconómica em curso, irão contribuir para um ambiente cada vez mais favorável ao investimento privado, em particular o turismo baseado na natureza. E a conferência terminou com muita animação.
O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, agradeceu a todos que tornaram possível a realização da conferência e anunciou que, dentro de dias, o governo vai assinar um acordo com as autoridades chinesas para se declarar a origem da madeira moçambicana exportada para aquele país asiático. A Conferência Internacional do Turismo baseado na natureza, para além do Mitader, teve como co-organizador o Banco Mundial, através do Programa Global da Vida Selvagem. O ministro do Pelouro, Celso Correia, agradeceu na sua intervenção a todos que tornaram possível a conferência e anunciou a assinatura de um acordo com a China promovido pela WWF para demonstrar a importância dos parceiros na preservação da natureza. Também aqui, WWF Moçambique tem ajudado muito a nossa agenda de desenvolvimento. Estaremos juntos para a semana em Beijing, assinar um acordo para permitirmos que toda a madeira que entra na China de Moçambique possa ser comunicada em tempo útil à origem de onde vem, que é um acordo que vamos assinar, promovido pela WWF. E, naturalmente, quero deixar um grande abraço, que hoje declarou que somos parte da mesma moeda, uma moeda muito especial, o meu colega e amigo Silva Dunduro. Mas foi um trabalho fenomenal. Nós tentamos mostrar um pouco daquilo que somos capazes de fazer. Eu estava convencido que, no final deste processo, poderíamos declarar Moçambique um país preparado para acolher os grandes eventos mundiais. Estou convencido que, com o tempo, poderemos assumir essa responsabilidade. Correia realçou ainda o encorajamento do Presidente da República para tudo o que está a acontecer no setor que dirige. Já sensivelmente um ano depois de fazermos uma apresentação do trabalho que estávamos a fazer nas áreas de conservação, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi disse que temos que trazer os parceiros a Moçambique para estarmos com eles, colhermos sensibilidades e mostrarmos o caminho que Moçambique tem que seguir. Passados 6 meses, ligou-me e disse-me: ainda não esqueci, a conferência quando é que vai acontecer? E, de facto, aconteceu no momento certo. Acontece no momento em que Moçambique já tem fundações para começar esta nova etapa. Na cerimônia de encerramento foram apresentados os representantes de 19 países que fazem parte do Programa Global da Vida Selvagem, uma iniciativa do Banco Mundial. E visa essencialmente apoiar as intervenções nacionais, regionais e globais. Este programa foi criado em 2015 e logo após a sua criação, Moçambique fez parte e aderiu, e temos testemunhado como país que este programa tem sido uma excelente plataforma de partilha de experiências, lições aprendidas, de forma a melhorarmos em conjunto a nossa resposta no combate ao tráfico ilegal da vida selvagem. O representante do Programa Global da Vida Selvagem enalteceu os esforços de Moçambique. Quando começamos a trabalhar junto em dezembro para pensar sobre a conferência, sobre o tema, nunca eu poderia imaginar como ia ser, como ia estar, inclusive essa tenda aqui, que é algo espetacular. Mas o mais importante é que cada um de vocês estão aqui, estão ajudando, estão dando força, estão dando inspiração. E foi ótimo ver os nossos colegas jovens lá. Cadê os jovens? Dá um oi aqui pra gente. Isso! Vocês são o futuro de Moçambique, viu? Então tem que aproveitar agora. Mas, falar a verdade, é um grande prazer participar disso. E eu tenho que falar que cada um dos nossos colegas aí estão falando coisas espetaculares, estão tendo melhores noções para trazer de volta para o país deles. Estou muito impressionado com a biodiversidade de todos esses parques nacionais que nós vimos há pouco tempo. Estou muito impressionado com a hospitalidade. Muito obrigado. E também os senhores são Hoyo em Nepal. Obrigado. O Liverpool The Giants Club, uma iniciativa que envolve os presidentes do Botsuana, Quênia e Uganda, diz que Moçambique deve dar a conhecer ao mundo os seus esforços para a proteção da natureza e promover o ecoturismo no mundo.
O que nós fazemos é implementar os objetivos de conservação dos nossos presidentes. Nos últimos 2 anos, um dos nossos principais focos é fazer com que a conservação seja compatível com investimento nos países de intervenção, onde se fizer sentir ou onde for relevante. Uma das coisas principais que eu quero dizer hoje é salientar aquilo que são os ganhos que vocês já alcançaram no que diz respeito à conservação. Portanto, é um grande triunfo foi demonstrado e que também mostra a visão futurística do governo de Moçambique, também demonstra o profissionalismo do governo de Moçambique, também demonstra o comprometimento do governo moçambicano. Qualquer modelo que for adotado para garantir que esse país maravilhoso seja protegido, não será fácil engajar-nos nesse tipo de evento. Todos que estão envolvidos devem se sentir pessoas fantásticas por conseguirem alcançar esses objetivos. Esta é a mensagem que deve se passar fora das fronteiras de Moçambique, em todo o continente, e mostrar ao mundo aquilo que está a acontecer aqui. Nós já estivemos envolvidos neste processo nos últimos 2 anos e começamos no Quênia, onde criamos um programa piloto em Saba, num lugar chamado Saba. O que nós queremos fazer era ter a evidência do conceito de juntar turismo e conservação de uma forma eficaz e profissional. Nós queremos prover emprego para a comunidade, apoiar a comunidade, gerar renda para o governo e também ter vantagens e benefícios de conservação. Nos últimos 2, 3 anos em Uganda, por exemplo, nós tivemos 1 ano a investir, a garantir que o governo esteja preparado para as mudanças que eram necessárias para a atração de investimentos. E porque os desafios ainda são enormes, aponta 3 lições que tem a partilhar com o governo de Moçambique para melhor aproveitamento dos ganhos até aqui alcançados. Esse evento não é o fim do processo. Aqui é que começa a corrida. Aqui é onde temos o ponto de partida. Eu já estive em eventos. Os eventos dão muito trabalho. Eu já organizei eventos como este. E no final do dia, nós vemos que temos que investir, atrair pessoas para uma tenda como essa. Mas no final do dia, o que nós queremos ver é criar parcerias, é juntar sinergias. Muitas pessoas precisam se desgastar a trabalhar para que o trabalho seja feito. No final do dia, as pessoas olham, querem saber se já está tudo feito ou não. Mas o que eu tenho a vos dizer é que este é o princípio apenas, não está nada terminado. Quando nós vamos a casa é onde nós vamos pensar e pensar no trabalho maravilhoso que nós iniciamos quando estávamos aqui ainda nesta tenda. E depois transformar isso, traduzir isso naquilo que nós queremos como objetivo. Investimentos para conservação e também apoiar as nossas populações. Algumas lições que nós aprendemos até esse nível. As 3 lições são essas. E elas não são complicadas. E são simples de prestar. Nós notamos que é crucial para determinar o sucesso ou o fracasso. Primeiro, é preciso que haja uma unidade, ou se crie uma unidade de prestação de serviço. Portanto, essa unidade deve ser uma unidade dedicada que possa responder a todas as questões que possam surgir depois disso. Isso mostra que há um profissionalismo inacreditável ou incrível que deve ser empreendido. Para isso, precisamos de pessoas aplicadas para garantir que os e-mails são respondidos, as reuniões são organizadas a tempo e os investidores que vêm são atendidos a tempo. Em Uganda, por exemplo, o presidente, ele colocou o coração dele na sua administração e também havia uma autoridade que trabalhava com os investidores, que falava diretamente com ele para garantir que todos os ganhos que foram conquistados naquelas reuniões não estivessem perdidos ou desperdiçados. E ele determinou um corredor, ou criou um corredor direto com essa unidade para garantir que o trabalho fosse feito a tempo.
Então, nós damos esses serviços, nós trabalhamos com organizações relevantes para garantir que tudo o que é necessário para a prestação desses serviços esteja preparado. O segundo ponto tem a ver com especialistas, portanto, um grupo técnico. Aqui, ouvimos muito ontem sobre PPPs. As PPPs são fantásticas, são o futuro. Essa estrutura de cogestão é a forma pela qual nós vamos conseguir proteger os últimos lugares de conservação que ainda existem em África. Mas nós sabemos que as PPPs às vezes levam 2, 3, 5 anos a negociar. E esse tempo todo pode ser tempo demais para se alcançar o que se pretende. Portanto, as negociações levam muito tempo. Então nós precisamos de especialistas que estejam em frente do processo, que vão nos ajudar a garantir que consigamos realizar o que pretendemos. Em terceiro lugar, é sempre crucial lembrar o que é sucesso. Sucesso não é definido pelos resultados quantitativos. O sucesso é definido pelos resultados qualitativos. Portanto, esse exercício não é apenas para ter pessoas dentro dos parques nacionais, mas o propósito desse exercício que estamos a fazer é ter o verdadeiro o investimento correto, no lugar correto, no tempo certo. Moçambique quer alcançar 6,8 mil milhões de dólares em receitas de turismo externo e doméstico e quase 2 milhões de turistas internacionais a visitarem o país. A informação é do Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, que falava na conferência. Destino Moçambique, uma oportunidade para o investimento seguro no turismo. Foi no espaço dedicado à promoção das potencialidades turísticas do país que o Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, falou das oportunidades de investimento que existem no setor do turismo em Moçambique. O governo quer aumentar exponencialmente as receitas do turismo para 6,8 mil milhões de dólares. Ano passado, por exemplo, o turismo contribuiu com apenas 150 milhões de dólares. Queremos que atinjamos 2,8 bilhões de receitas, portanto, refiro aos dólares americanos, de receita do turismo externo, equivalente também no turismo doméstico a 4 bilhões de dólares norte-americanos para os cofres do Estado. Também temos como balizas atrair para o nosso país mais de 1,8 milhões de chegadas de turistas estrangeiros e 5,6 milhões de viagens turísticas, de viagens domésticas, e empregar diretamente mais de 83 mil pessoas. Para alcançar essas metas, o governo definiu 5 destinos turísticos a promover e a elevar a qualidade dos serviços oferecidos aos turistas. Destacamos no nosso plano estratégico 5 áreas que designamos como destinos prioritários. Referimos a Maputo, por extensão a cidade de Maputo em si, a Reserva Especial de Maputo e a Ponta de Ouro, mas depois temos Vilanculos, que se estende também ao arquipélago de Bazaruto e Inhassoro, temos Gorongosa, o Parque Nacional de Gorongosa, que é o nosso cartão internacional, assim como os outros que nós temos pelo país, que inclui a Reserva Nacional de Chimanimani, a Cabeça do Velho e a cidade da Beira. O quarto, que tem a ver com a Quirimba, que inclui a terceira maior baía mais profunda do mundo, em Pemba, do distrito de Kisanga, Macomia, Palma e a praia, assim como a ilha do Ibo. No Niassa, que é o último destino. Devido ao conflito militar e à descoberta de recursos naturais, o turismo de negócios tem estado a ganhar campo e, por isso, requer algumas melhorias na forma de fazer turismo. A procura de novos negócios, a descoberta de recursos naturais e economicamente rentáveis alteraram o enfoque dos nossos visitantes e estes passaram a ser maioritariamente homens de negócio. Ao mesmo tempo, a demanda de destinos turísticos para turistas que valorizam a diferenciação entre contraposição do modelo turístico anterior, que valorizava pacotes padrão para um turismo de massas, fez crescer o interesse pelo que consideram extraordinário, exclusivo, diferente das suas culturas e que funciona para eles como uma fuga aos seus cotidianos opressores nas grandes cidades. O turismo de negócios e o ecoturismo, para além do turismo doméstico, devem ser agora considerados
como a nossa prioridade. E o diretor da Agência Nacional das Áreas de Conservação falou das oportunidades de investimento em 12 das 17 áreas protegidas existentes no país. Uma experiência inesquecível. Os participantes da Conferência Internacional do Turismo fazem um balanço positivo e dizem que o evento veio mostrar que Moçambique está preparado para explorar o potencial turístico que tem através de estabelecimento de parcerias com potenciais investidores. Bem, o balanço é extremamente positivo porque permitiu fazermos a inventariação do trabalho realizado por Moçambique até este momento, permitiu também confrontar com a experiência de vários países do mundo e permitiu também elevar um pouco a nossa autoestima, confirmando que afinal nós estamos a seguir no caminho certo, estamos a procurar aplicar as melhores práticas e estamos a criar um ambiente de responsabilidade para que as gerações atuais e as vindouras possam colher frutos daquilo que é a biodiversidade. As lições é que para nós termos as nossas áreas de conservação funcionais, termos a nossa biodiversidade permanente, existente, portanto há toda a necessidade de termos o esforço conjunto, todas as entidades, todas as instituições, todos os setores devem estar envolvidas por serem áreas, por serem questões transversais, então há toda a necessidade de estarmos todos envolvidos nessa luta para podermos atingir os objetivos. I think if the government, public and the private sector, they work together for the better tourism, we can conserve our nature and we can make our nation and the people prosperous. That's the main lesson I learned here. No ar, o Jornal da Noite da STV, vamos olhar para outras notícias. Autoridades consideram que tende a reduzir a proliferação de lixo na cidade de Maputo nos últimos 5 anos, em virtude da tomada de consciência parte dos cidadãos. Esta informação foi revelada este sábado, à margem de uma campanha de sensibilização sobre a importância da limpeza e de segurança rodoviária. A Praça dos Trabalhadores foi o local onde desembocou a marcha que juntou dezenas de pessoas, cujo objetivo era sensibilizar sobre a importância da proteção do meio ambiente e da segurança rodoviária. Na ocasião, o diretor de salubridade da cidade de Maputo e ambientalista Carlos Serra destacaram a redução da proliferação de lixo na capital do país devido a várias campanhas de sensibilização. Foi um processo de educação, de sensibilização e também um trabalho educativo intensivo. E hoje os resultados estão aqui. A cidade está a dar sinais de muita melhoria na limpeza. E isso é o produto da colaboração dos munícipes. Acredito totalmente que sim, nós estamos a conseguir finalmente colocar esta questão do ambiente, esta questão do lixo na atenção, como foco de atenção. Muito trabalho tem que ser feito, muito mesmo. As pessoas têm que compreender que se cada um fizer a sua parte, é óbvio que vamos ter as cidades mais limpas, municípios mais limpos, vamos ter também mais saúde. Por sua vez, outros participantes do evento defenderam a necessidade de persistência da campanha de sensibilização com vista a tornar as cidades cada vez mais limpas. Nós também produzimos lixo. As nossas pessoas nas suas comunidades também produzem lixo. Portanto, achamos que, pondo a nossa marca neste tipo de eventos, nós podemos criar uma marca ainda mais alargada em toda a cidade. Esta necessidade, esta importância de poder fazer a relação entre o espaço público, a mobilidade e, de certa forma, podermos garantir um espaço mais saudável, mais limpo sobre o meio ambiente. O evento denominado Mobilidade Sustentável decorre a partir deste sábado até o outro da semana seguinte. Em Inhambane, conselhos comunitários de pescas queixam-se de falta de meios materiais para combater a pesca ilegal. Para estes, alguns pescadores não obedecem o período de defeso da atividade. Depoimentos foram feitos esta sexta-feira na praia do Tofa, em Inhambane, durante as comemorações do Dia Mundial dos Oceanos, onde fez-se saber que existem muitos pescadores que resistem às ordens do período interdito de praticar atividade pesqueira. Para podermos desafiar, portanto, os
alguns pescadores desonestos na nossa baía, assim como no nosso oceano. Temos decretado veto, eles não querem obedecer, querem pescar todo ano, enquanto há período em que o pescado é necessário deixar crescer até um tamanho comerciável. Os alunos da 7ª classe presentes na cerimónia, apesar destes residirem e frequentarem as águas do Índico, mostraram total desconhecimento da definição do oceano. O oceano é... Duas gerações. Mas conhecem algumas espécies que habitam nestas grandes porções de água, cercadas de terra e possíveis cuidados contra a poluição. Apelamos a todos nós para continuarmos com a sensibilização do público em geral sobre a importância da preservação e desenvolvimento sustentável do meio marinho e do ambiente. Segundo os conselhos comunitários de pescas, combater os piratas marinhos constitui maior desafio que o da poluição ambiental. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, estamos de volta ao jornal. A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, inviabilizou hoje uma marcha contra os ataques e outros crimes em Cabo Delgado. Polícias e forças especiais cercaram a Praça Emulação Socialista na cidade de Pemba para impedir que dezenas de manifestantes realizassem uma marcha pacífica em protesto à onda de violência que está a deixar a população de Cabo Delgado aterrorizada. Nós submetemos lá a Polícia Municipal, submetemos a Polícia Trânsito. Então parece que eles entraram de acordo e mandaram uma carta ontem, ao final do dia, a dizer que não foi aprovada, enquanto que antes de ontem houve uma carta que foi aprovada, assinada com carimbo e tudo mais. Não viemos aqui manifestar contra o governo, não viemos aqui manifestar contra a polícia, viemos aqui pura e simplesmente mostramos a nossa indignação pela forma como está a haver mortes, assaltos na nossa cidade e na província no geral. Os manifestantes tentaram marchar em pequenos grupos pelas artérias da cidade. No entanto, para controlar a situação, a polícia acabou detendo temporariamente alguns jovens por desobediência às autoridades. A verdade é que as autoridades que deem a mão à palmatória nos deem uma outra chance, porque o que nós queremos é mostrar aos nossos irmãos que, de facto, nós estamos felizes, estamos indignados por toda esta situação. As comissões de trabalho iniciam na segunda-feira a apreciação das propostas de revisão das leis das autarquias locais e do pacote legislativo para as eleições de 10 de outubro. Trata-se de matérias que serão aprovadas pelo Parlamento em sessão extraordinária agendada para os dias 21 e 22 de junho. O Governo apreciou e aprovou as seguintes propostas de revisão. Depois de aprovadas pelo Conselho de Ministros, as propostas de revisão da lei que regula a implementação das autarquias locais e que estabelece o quadro jurídico para a eleição do presidente do Conselho Municipal e dos membros da Assembleia Municipal passam agora à apreciação nas comissões especializadas da Assembleia da República. E antes do início dos trabalhos, a bancada da Renamo reuniu para harmonizar as posições. Porque as comissões especializadas irão iniciar o seu trabalho a partir da segunda-feira, tomamos como prioridade a preparação dos nossos deputados para que haja consonância entre aquilo que é a nossa posição sobre as matérias eleitorais que têm que ser revistas e a proposta que virá do governo, que, como sabe, foi quem ficou encarregue de regulamentar a revisão pontual da Constituição, trazendo para o Parlamento as mudanças que as leis ordinárias terão que merecer. Para a Renamo, uma das questões de fundo é a designação do presidente da Assembleia Municipal, que neste momento é proposto e eleito pelos partidos com assentos no órgão. É preciso perceber se vai ser ainda esta proposta a ser mantida ou se trarão outro modelo de indicação do presidente da Assembleia Municipal. Também é importante estarem bem claras as competências dos órgãos municipais,
para garantir que o funcionamento não entre em choque com os ganhos da democracia, porque ao descentralizar mais também não podemos criar espaço para que haja coartação daquilo que são as competências já adquiridas pelos edis e também pelas próprias assembleias. As mexidas no quadro jurídico das autarquias locais e do pacote legislativo eleitoral surgem na sequência da revisão pontual da Constituição da República. O Hospital Central de Nampula recebeu ontem 15 cadeiras de roda para o transporte de doentes. Até então, o Hospital Central de Nampula contava com 5 cadeiras de roda operacionais. De acordo com Dércio Fernandes, substituto da diretora clínica da maior unidade sanitária de referência, os novos meios representam uma mais-valia. Poderemos usar em diferentes setores, com preferência para os serviços de urgência, que basicamente temos muita falta. Isto vai ajudar muito naquilo que é o atendimento dos próprios pacientes e no próprio transporte dentro do hospital. Em funcionamento, neste momento, podemos contar com talvez 5, as que estejam boas. Por isso que estamos a dizer que temos preferência que essas cadeiras sejam direcionadas ao serviço de urgência, que é o sítio que temos o primeiro contacto com os pacientes. São ao todo 15 cadeiras de roda com capacidade de suporte de mais de 150 quilos. O hospital fez um pedido e vendo que nós temos carinhas pequenas que não aguentam com pessoas com pesadas, então estamos a fazer doações de uma carinha que aguenta máximo 150 quilos para poder ajudar o hospital. O Hospital Central de Nampula já recebeu apoios para outros serviços como banco de sangue e pediatria. Vamos olhar o mundo. O Tribunal Penal Internacional absolveu o antigo vice-presidente da República Democrática do Congo. O dirigente tinha sido condenado a 18 anos de prisão por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. De forma inesperada, a Câmara de Apelações anulou assim a pena mais longa já imposta pelo Tribunal Penal Internacional, jurisdição criada em 2002 para julgar os piores crimes cometidos no mundo. Jean-Pierre Bemba, rico empresário convertido em um senhor da guerra, foi condenado em primeira instância em 2016 a 18 anos de prisão pelos crimes de guerra cometidos por sua milícia, o Movimento de Libertação do Congo, na República Centro-Africana entre outubro de 2002 e março de 2003. Ainda assim, o antigo vice-presidente da República Democrática do Congo continua detido, devido a outro caso em que foi declarado culpado por ofensas à administração judiciária. O tribunal deve supervisionar com urgência este outro caso, destacaram os juízes da Câmara de Apelações. Segundo este órgão de recurso no processo de 2016, os juízes condenaram erroneamente Jean-Pierre Bemba por atos criminais específicos. A Câmara de Apelação concluiu por maioria que Bemba não pode ser considerado responsável penalmente pelos crimes cometidos pelas tropas do Movimento de Libertação do Congo durante a operação realizada na República Centro-Africana e que tem de ser absolvido, acrescentou o juiz do tribunal. O regresso da Rússia ao G7 está a dividir a Europa e os Estados Unidos da América na cimeira do G7 que está a decorrer no Canadá. O presidente dos Estados Unidos defende que o regresso da Rússia ao encontro anual que reúne as 7 economias mais industrializadas do mundo. É o primeiro encontro em que participam 2 chefes de Estado e de Governo ditos antissistema. Trata-se de Donald Trump, dos Estados Unidos, e Giuseppe Conte, de Itália. A posição de quererem voltar a admitir a Rússia no ex-G8 é um dos pontos comuns entre os 2 líderes. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse que gostou do primeiro encontro com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte. Esta manhã tive uma boa reunião, muito prometedora, com o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte. Estou convencido que aqui no G7 vamos ter uma posição europeia unida em todos os assuntos, incluindo a Rússia. Não sobre os detalhes, mas sobre as linhas gerais, disse Tusk.
Os vários líderes europeus presentes na cimeira do G7, nomeadamente o líder do executivo italiano Giuseppe Conte, o presidente francês Emmanuel Macron, a primeira-ministra britânica Theresa May e a chanceler alemã Angela Merkel, chegaram a um acordo sobre a recusa de ver a Rússia voltar ao grupo. Isto apesar do aparente apoio de Conte à posição de Donald Trump. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã a cidade de Maputo irá registrar uma máxima de 29 graus e uma mínima de 13, 28 graus de máxima para Xai e 14 de mínima, enquanto que Inhambane terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 16. No centro do país, a cidade de Teta terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 15, 25 de máxima para Chimoio e 11 de mínima. Beira, 25 de máxima e 15 de mínima, e Climane terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 18. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 22 graus e uma mínima de 9, 29 de máxima para Pemba e 18 de mínima, enquanto que Nampula terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 18. Até já! Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e a esta altura vamos lançar um olhar ao desporto. O Ferroviário de Maputo qualificou-se para a final da Engine Maputo Basket em séniores femininos, depois de vencer o Machaquén por 65-57 no segundo jogo dos play-offs, a melhor de 3. As locomotivas da capital vão defrontar na final o Costa do Sol, que eliminou o Ferroviário das Motas. O Machaquén entrou com o objetivo de fazer o 1-1 no play-off, uma vez que no primeiro jogo perdeu por 65-46. As tricolores apostaram em lançamentos curtos e triplos que eram certeiros. No fim do primeiro período, o marcador eletrônico indicava 19-18 a favor do Machaquén. No segundo período, assistiu-se a um jogo equilibrado, com o Ferroviário de Maputo a liderar a marcha do marcador, vencendo esta fase com um parcial de 35-27. No terceiro período, as tricolores correram atrás do resultado e conseguiram colocar o resultado em 43 igual, deixando a decisão para o último quarto do jogo. Nesse quarto e decisivo período, nenhuma equipa queria ceder. Contudo, o Ferroviário de Maputo mais esclarecida e saiu vencedora ao colocar o resultado final em 65-57. O jogo 2 é um jogo que, apesar de termos ganhado, é um jogo para ser esquecido, porque nós estivemos ao nível do Ferroviário de Maputo, mas prometemos melhorar os próximos jogos que vêm. Parabenizar a minha equipe pela boa atitude que nós tivemos hoje. Podemos notar que o que contou hoje foi a experiência do Ferroviário de Maputo, mas com mais trabalho chegamos lá. É possível ganhar o Ferroviário de Maputo, mas hoje o que contou mais foi a experiência delas. Com esta vitória, o Ferroviário de Maputo qualifica-se para a final da Engine Maputo Basket em séniores femininos e vai defrontar o Costa do Sol, que deixou para trás o Ferroviário das Maotas. Terminou a terceira edição do torneio Mini Basket Millennium Beam, prova que movimentou 240 alunos. A organização faz um balanço positivo da competição. São os primeiros passos para se atingir o estrelato. Crianças com idades compreendidas entre os 6 e 11 anos encontram no torneio de Mini Basket Millennium Beam um espaço privilegiado para praticar o desporto, assim como a aprendizagem de valores para a sua vida estudantil. Esta iniciativa tem igualmente a componente de educação rodoviária, na qual os alunos aprendem como atravessar a estrada. Os jogos estão a ser bons, eu gostei muito. Aprendi muitas coisas, aprendi como jogar. Aprendemos como atravessar a estrada, como andar na estrada, muita coisa. Aprender que antes de atravessar a estrada tem que olhar nos dados para ver se está vindo carro ou não. Na sua 13ª edição, o torneio de Mini Basket Millennium Beam
tornou-se uma referência não só para a descoberta de novos talentos, mas também para a formação dos praticantes em práticas saudáveis. Eu acho que há grandes talentos em Moçambique e nós, quanto muito, só estamos a ajudar e a dar um pequeno e humilde contributo para que possam aparecer mais alguns. Esta iniciativa já faz parte do Millennium Beam, já faz parte do DNA do Millennium Beam. E, portanto, eu diria que, e o que eu tenho dito todos os anos, é para continuar, e mais do que para continuar, é para tentar ser melhor. Já produzimos talentos, dá-nos muito gosto saber que estamos a construir uma nova geração de talentos na área desportiva. O governo vê com bons olhos este tipo de movimentos, na medida em que dão um grande contributo para a formação do homem do amanhã. Eu própria saí deste tipo de eventos, dizer que a prática, a introdução do basquetebol, que é o mini-basket, a partir das escolas, é fundamental. E neste momento os meninos não deixam mais de praticar o basquetebol. Portanto, estão de parabéns. A iniciativa estendeu-se para todo o país, envolveu mais escolas, mais meninos, cerca de 54 escolas em todo o país e quase 1.500 crianças. E é uma iniciativa que nós vamos continuar a carinhar. Hugo Martins, jogador desportivo de Maputo e da Seleção Nacional, e um dos valores do basquetebol moçambicano, que despontou no torneio de mini-basquete Millennium Beam, fala de uma prova que deve ser acarinhada por todos. Sempre, da mesma maneira que querem jogar basquete, eles têm que ir à escola. Porque, tal como eles, disseram a mesma coisa com pessoas como Custódio Muchate, a Otávio Maculice, que naquela altura era o nosso espelho, era o meu espelho. Disseram a mesma coisa, que eu tinha que jogar basquete e ir à escola. Eles não percam esse caminho de jogarem, mas que a vida deles, o importante é que realmente se formem para serem bons homens e boas mulheres no futuro. O torneio de mini-basquete Millennium Beam é disputado em todas as capitais provinciais e em 13 anos de existência já lançou estrelas como Elton Ubisse, jogador do Ferro da Beira e da Seleção Nacional, e Neide Okuani, atualmente a jogar nos Estados Unidos da América. Terminou hoje a 13ª edição do torneio mini-basquete Millennium Beam. É o ponto final do jornal. Gratos pela atenção dispensada. Tenham uma boa noite. Tenham um bom fim de semana.